Quando já estava aqui em São Paulo, que trabalhava, sentia havia diferença, não todos, mas muitas pessoas brancas desfaziam da gente por ser negra, né? Aí, depois passou-se os anos, eu fui sair da fábrica quando a Sônia nasceu, aí depois precisei trabalhar para ajudar, porque eu queria que elas estudassem. Aí eu trabalhava numa casa, família italiana, na Bela Vista. E aí a filha dela ia casar, né? Eles me tratavam muito, muito, muito bem. Aí ela me deu o convite, eu falei, fiquei cismada assim, falei, não, não. Tudo gente branco, rico, e eu preta, pobre, faxineira. Aí ela chegou em mim, me pôs a mão no ombro, parece que você ficou triste, eu te convidei para ir no casamento. Eu dava uma filha que eu sou na igreja. Aí, eu falei, eu tenho vergonha, dona Lídia, né? Isso eu de negra. Ela falou, o quê? Não faça isso. A história é tão branca quanto eu. A senhora não considera nem preta, nem branca. Se considero gente. Porque se cortar meu sangue aqui, cortar aqui e cortar a senhora, o sangue é o mesmo. Vou ficar muito triste se a senhora não for. Então eu pus aquilo na minha cabeça. Você sabe que até hoje eu não lembro, tem vezes que eu nem lembro que eu sou negra. Ela falou, a senhora entra e saia em qualquer lugar, com a sua cabeça erguida. Foi dito e feito. Então daí eu levei uma sacudida, mas eu tinha assim uma cisminha de ser preta, às vezes ficava com vergonha de estar em tal lugar. Ela só não vai nem suja nem rasgada. Vai com a roupinha que a senhora tem, que você vai ser muito bem recebida. Aí nós fomos numa festa, nós fomos no casamento, numa igreja que não é Bela Vista, não chama aquela igreja, ali, igreja do Carmo. Não, foi aqui naquela Matilhano de Carvalho, ali na Bela Vista, uma travessa da Brigadeiro Luiz Antônio. Foi quando eu estava numa festa, num baile, onde tinha muita gente negra e pouca gente branca. Daí tinha um rapaz bem bonitinho e tal, daí ele pegou, olhou pra mim, que eu sempre andei bem arrumadinha. Ele olhou pra mim, um rapaz negro, olhou pra mim e falou assim, falou assim, você não vai se interessar por mim, porque você é uma preta de branco. Foi a primeira vez que eu senti, mas não foi uma pessoa branca que nunca falou isso pra mim, nunca senti diferente. Foi a primeira vez, daí eu olhei bem pra ele, falei, tá bom então, se eu sou, então você vai ver. Aí tinha um rapaz muito bonito, loiro, chamava Rômulo. Eu pensei, então se eu aí eu passei perto dele, junto com esse rapaz. Falei, se cumpriu a sua promessa. O rapaz ficou, não sabia onde enfiar a cara. Então, se eu era de branco, eu não podia namorar um preto. Já que eu sou uma negra de branco, então é branco que eu tenho que namorar, não é? Então eu vou humilhar ele. Peguei na hora, arrumei um branco e passei perto dele. Entendeu? Então, porque eu nunca me senti. Sabe por que eu nunca me senti? Porque eu sempre olhei para as pessoas de frente. Sempre olhei as pessoas assim. Eu nunca olhei a pessoa assim, não. Se eu conversar com você, pode ser da cor que for, da raça que for. Sempre olhei de frente. E quando você olha uma pessoa de frente, não tem argumento para ela. Não tem. Para mim, eu me entender enquanto uma pessoa preta, eu já estava, eu acho que na faculdade. Porque eu lembro que antes eu sabia que eu era uma pessoa preta, mas eu não sentia esse impacto exatamente porque dentro de casa não se falava, a gente não tinha necessariamente um letramento racial. Pra você ter uma ideia, dentro de casa, o meu pai, ele tinha cor parecida com a minha, pouca coisa mais escuro, e a minha irmã também tem a mesma tonalidade que eu. Pra mim, durante muitos anos, eu achava que a minha mãe era branca. Porque eu acho a tonalidade dela muito clara, eu acho a tonalidade dela de pessoa, sei lá, que toma sol. Então, pra mim, durante muito tempo, eu achava que minha mãe era branca. Não achava nem que ela era preta. E aí, então eu não tinha nenhum letramento de colorismo, nada. E aí eu lembro que uma vez a gente estava numa palestra, ou alguma coisa assim na faculdade, e alguém falou, você já parou pra pensar quanto... Porque como já estava na USP, então realmente a gente tem um número de pessoas pretas muito baixo. Minha turma tinha 60 alunos, de 60 alunos, 4 eram pessoas pretas. Então a gente tinha menos de 10% da sala com pessoas pretas, lembrando que a gente ainda tem cota. Então assim... mas só que isso, aí eles falaram, já parou pra pensar que na sua vida toda só tinha você de pessoa preta? E eu comecei a pensar, vamos lembrar, eu estudei em colégio particular,
a vida inteira. E realmente eu era a única aluna preta em todas as salas. E aí eu sempre me esforçava para ser a melhor, mas não só porque aquilo vinha para mim mais fácil, mas tudo isso era automático. Você sabia que você tinha que fazer. Para você brigar com alguém, você sabia que você tinha que fazer isso. E se você não fosse isso, você ia estar num lugar abaixo, mas sem um pensamento direto das pessoas. E aí, quando eu entendi aonde, porque daí eu comecei a trabalhar, comecei a entender qual que era a minha posição na visão dos outros, porque dentro de casa, então, o meu apelido, né, quando eu ainda tinha meu nome morto, meu apelido era Belo, por exemplo, dentro de casa. Então, todo mundo sempre me chamava, tudo eu sempre tive conotações muito positivas. Então, de eu ser muito inteligente. Então, dentro de casa que eu falo com a minha família toda, meus parentes que moravam perto, todo mundo. Então, sempre era um apelido falando sobre beleza, falando sobre como eu era inteligente. As pessoas sempre me tratavam bem dentro de casa e fora de casa eu entregava tudo que eu tinha que entregar. Então, eu tava numa posição onde eu precisava me sentir melhor que as outras pessoas. Não era uma questão de, estamos todos no mesmo patamar. Não, uma vez que eu sou a melhor pessoa que entrou nessa sala, eu vou ser uma pessoa que vou fazer o que eu quiser com as outras. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a reparar. Daí eu falei, realmente, eu sou uma pessoa preta que durante a minha vida toda estive em muitos lugares de privilégios ao ponto de eu achar que eu era uma pessoa branca. E isso não tá certo. Não tá certo você se considerar uma pessoa branca, você achar que você é uma pessoa comum ou uma pessoa que merece respeito porque você acha que você é uma pessoa branca. Porque você esquece em algum momento que você é uma pessoa preta. E aí foi aí que eu comecei a entender tudo e comecei a entender, por exemplo, no meu trabalho, beleza, eu sou sou a melhor pessoa que tô no meu trabalho, mas por quê? Eu trabalhava com comercial na época de turismo, só que eu trabalhava sempre no operacional, nunca me colocavam para ser o comercial. E aí eu ficava, mas por quê? Sendo que eu sou a melhor pessoa que tô aqui dando assistência e eu sou melhor que alguns comerciais. E aí quando você começa a entender, porque a minha imagem ali é você trabalhar com comercial, é você colocar a sua imagem como sendo a imagem da empresa para ela ser vendida. Eles não querem que a imagem dessa pessoa seja a imagem de uma pessoa preta, de uma pessoa LGBT, de uma pessoa gorda maior, de uma pessoa periférica. E foi aí que foi praticamente junto, o momento em que eu descubro a minha racialidade e descubro como as outras pessoas me veem, porque antes a forma como eu me via era extremamente positiva e ela era suficiente. Mas quando você chega no mercado de trabalho, quando você chega na sociedade como um todo, você sai de uma microsociedade, de uma universidade, de um ensino médio, de um ensino fundamental, de um estágio numa empresa pequena e você vai para a sociedade de verdade, você percebe que você precisa que as outras pessoas te vejam de uma maneira diferente. E que maneira melhor do que a maneira como eu me vejo. Então a minha descoberta de racialidade, de corporeidade, de sexualidade e de gênero se dá ao mesmo tempo em que eu começo a trabalhar com a internet para poder expor isso e falar para que as pessoas consigam pensar dessa forma, porque realmente a visão dos outros acaba interferindo na nossa existência. E aí eu comecei a analisar até mesmo a minha própria família. Então quando a gente pega o histórico de como a minha avó fala, como ela se reconheceu, querendo ou não, existiu um embranquecimento da minha família depois, por influência de coisas que ela acabava falando, por influência de coisas que acabavam acontecendo na minha família como um todo, porque eu olhava pro lado que era isso. Eu tinha o privilégio de estudar em colégio particular a vida toda, só tinha pessoas brancas em volta. Meus primos próximos de São Paulo, que são os filhos dos irmãos da minha mãe, por eles terem casado com pessoas brancas, eram sempre primos brancos. Nós sempre éramos as únicas pessoas pretas nos ambientes. Então a gente ia no aniversário de família, todo mundo era branco. Aí as pessoas pretas éramos eu, a minha mãe, minha avó, porque a minha avó é preta, mas meu avô não tá mais vivo. Então, tipo, a gente sempre era os únicos e parecia que era normal, porque em todos os ambientes parecia normal. E aconteceu um fenômeno na minha família, que isso a gente não trabalhou aqui em nenhum momento, mas que a gente não é muito próximo, por exemplo, de uns lados da família da minha avó, da irmã dela, onde a maioria das pessoas são pretas. Pra você ter uma ideia, e eles moram tipo numa vila, que é lá perto de casa. Pra você ter uma ideia, eu praticamente conheci eles, eu acho, de ir lá e a gente se comunicar, porque eu ia lá de vez em quando, porque era perto da igreja da minha avó, então todo domingo a minha avó saía da igreja dela e ia ficar na casa da irmã dela, porque ela ia no culto de manhã, ficava o dia todo lá e ia no culto de noite. Mas eu fui lá quando eu era pequena, quando eu vinha visitar a minha avó. Então, antes dos 5 anos. Depois que eu passei a morar, a gente nunca mais falou com essas pessoas. E é a parte preta da família do lado da minha avó. E a gente nunca falou com eles. Eu fui falar com eles, eu acho que eu tinha o quê? Foi quando eu mandei fazer as roupas, então foi em 2017 pra cá, 6, 23, 30, então eu tinha uns 24 anos, 23 anos de idade, foi quando eles fizeram um jantar, e é isso, todos eles conheciam a nossa vida, e a gente mora muito perto, era muito perto.
gente mora até hoje muito perto, elas moram muito perto. E a gente não lidava com essa parte da família, por exemplo.